numa cidade como Ribeirão Preto, comércio e serviços equivale a 82% da nossa atividade econômica do município. Então, vocês imaginam a gravidade disso. Então, o que nós estamos procurando fazer é conciliar o gerenciamento da redução de contaminação, da parte assistencial dos doentes, sejam os mais leves ou os mais graves, ofertando mais leitos de UTI. Na outra ponta, nós estamos procurando manter as atividades dentro do possível, com boas condições de distanciamento social. Nós liberamos aqui todas as atividades de delivery, 24 horas por dia, principalmente refeições, apesar do toque de restrição que a gente tem a partir das 20 horas. E, no final de semana, do sábado às 20 horas até a segunda-feira, às 5 horas da manhã, é lockdown em tudo, né? Ninguém circula. Então, são medidas que impactam o mínimo possível as atividades comerciais, mas, ao mesmo tempo, mantém todo esse zelo sanitário dentro do possível, né? Nesse momento que nós estamos vivendo essa terceira onda mais forte das novas variantes do coronavírus. Nós temos alguma coisa como 115 mil doses já aplicadas, 85 mil pessoas com a primeira dose vacinadas e 30 mil pessoas já com a segunda dose vacinada. A gente já percebe claramente um nível de ida para os hospitais e mesmo de óbitos das faixas etárias de 70 anos até 90 ou mais, estão morrendo menos, estão indo menos para os hospitais, e uma ida mais acentuada e o número de mortes mais acentuado das faixas etárias de 59 anos até 30. A Frente Nacional de Prefeitos criou, dentro de uma estrutura jurídica muito bem construída, o Conectar, que é o consórcio para aquisição de vacinas e de outros insumos de saúde para os municípios brasileiros. Ele já foi eleito em Assembleia Geral, já foi instalado, ele é presidido pelo prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, montou uma estrutura executiva de profissionais contratados. Quem está à frente das orientações sobre a questão das vacinas, o que adquirir, de onde adquirir, é a doutora Carla Domingues, que é uma infectologista conhecida por todos vocês. Ela foi a coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde entre os anos de 2009 e 2019. Saiu no começo do atual governo Bolsonaro. Ela foi contratada pela Frente Nacional de Prefeitos. Então, a doutora Carla Domingues acredita que nós seremos capazes de, no mercado internacional, adquirir vacinas com o apoio da OPAS ou com o apoio de embaixadas da China, dos Estados Unidos e de países produtores de vacinas, até um volume da ordem de 20 milhões de vacinas entre os meses de maio e junho, que com isso nos permitirá antecipar em 30 até 60 dias a vacinação dos brasileiros com até 60 anos de idade, que é a faixa mais vulnerável, vamos dizer assim, aos problemas da vacina. Nós fizemos a nossa reforma da Previdência em 3 etapas. A primeira, em fevereiro de 2019, nós aprovamos uma lei aonde todos os servidores que ingressassem na prefeitura a partir daquele período de fevereiro de 2019, quando se aposentarem, eles vão receber o teto do INSS e, se quiserem ganhar mais do que isso, vão ter que pagar a aposentadoria complementar. Aí, em meados de 2019, nós fizemos uma outra reforma, criando a compra de vidas do sistema financeiro do nosso Instituto de Previdência, passando vidas
para o nosso sistema previdenciário. Nós teríamos um impacto em 2020 da ordem de 400 milhões de reais se essa reforma não tivesse sido feita. E ela foi feita, inclusive, antes da própria reforma da Previdência Federal, e, inclusive aumentando as alíquotas dos servidores de 11% para 14%. Nós fizemos isso e esse rombo, que iria nos custar 400 milhões de reais, caiu para menos de 200 milhões de reais. E agora, após a nossa eleição, em novembro do ano passado, nós concluímos a terceira etapa da reforma, recepcionando todas aquelas limitações de 62 anos, 65, e tudo aquilo que foi englobado na reforma da Previdência Nacional como um todo. E o mais importante é que o déficit atuarial da nossa Previdência Municipal, ou seja, daqui 25, 30 anos, quando todos esses servidores que estão na ativa vierem se aposentar, esse déficit atuarial era de 17 bilhões de reais. E com toda essa reforma que foi feita, ele caiu para 8 bilhões de reais, menos da metade. Ou seja, nós livramos a população de Ribeirão Preto e os nossos contribuintes de uma conta de 9 bilhões de reais a futuro. E é claro que agora nós estamos lastreando esses déficits da nossa Previdência com a dívida ativa, criamos um fundo imobiliário que agora, uma vez estruturado, vai criar condições para desonerar ainda mais a fonte 1, ou seja, o tesouro da cidade, do comprometimento desses custos da Previdência do município. Então, agora, depois dessa etapa da reforma da Previdência, a gente mandou para a Câmara Municipal a reforma administrativa. Nós temos alguma coisa como quase 100 leis que regulam, desde 1993 até anos mais recentes, toda a estrutura direta e indireta da cidade de Ribeirão Preto. Você imagina o emaranhado jurídico, né, que isso traz em torno de reclamação de direitos, gratificações, benefícios e uma série de coisas. Além do que, nós temos 5, 6 níveis hierárquicos, dependendo de cada uma dessas estruturas administrativas. Nós enxugamos todos esses níveis hierárquicos para até 3, né? Enxugamos cargos em comissão. Com isso, nós aumentamos o número de cargos que serão preenchidos por funcionários de carreira e criamos, nos cargos de livre provimento ou que podem ser ocupados por funcionários do quadro, níveis de exigência de qualificação, todos eles de nível superior e com atribuições exclusivas e específicas das tarefas que eles vão ter que cumprir. Nós estamos enxugando uma despesa mensal com toda essa estrutura menor da ordem de 360 a 400 mil reais, o que vai nos permitir economizar nesses cargos em comissão alguma coisa como 5 milhões de reais no ano. A lei já está na Câmara, são 8 leis complementares, uma que faz a reforma da administração direta como um todo, e as outras 7 leis complementares são leis que organizam as nossas fundações e autarquias, né? E com isso, nós vamos ter uma estrutura administrativa mais leve, mais enxuta, menos complicada do ponto de vista do emaranhado jurídico e, obviamente, para quem vier depois de nós, com mais leveza e objetividade para tornar a nossa gestão mais tranquila e mais eficiente para o cidadão e o pagador, né, de impostos, o contribuinte da cidade. Nesses 4 anos do primeiro mandato, nós não aumentamos nenhuma alíquota de imposto, nenhuma, zero. ISS, IPTU, não houve mudança na planta genérica de valores, nenhuma mexida em ITBI, absolutamente nada, nada, nada. Fizemos 100% desse ajuste de 723 milhões de reais
do primeiro mandato no campo de diminuir despesas. E fomos atrás de financiamentos, com a melhoria da nossa capacidade de pagamento, com financiamentos tanto de agências como Desenvolve São Paulo, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para fazer um grande investimento de mais de R$500 bilhão que nós já estamos fazendo em mobilidade urbana, outros R$137 milhões que nós fizemos na implantação de 97 quilômetros de interceptores para atingir a universalização da captação de esgoto em áreas onde as fossas sépticas ainda eram utilizadas por ausência dos interceptores, e também captamos R$121 milhões para fazer agora um plano de setorização de 58 áreas da nossa cidade para trazer o nosso abastecimento de água, que é 100% do aquífero Guarani. Além da reforma política, reforma previdenciária, reforma administrativa, a gente tem que rever o Pacto Federativo. Nós precisamos dar mais autonomia para os entes federados que estão mais próximos da população. E isso equivale a dizer que o ente federado que está mais próximo da população são os municípios. E são aqueles que estão mais penalizados com o passar dos últimos anos. E vou citar um único exemplo para exemplificar para vocês: o Sistema Único de Saúde. O Brasil não. O Brasil, em 88, escolheu colocar na Constituição um Sistema Único de Saúde onde os 3 entes federados financiam para todo mundo: União, estados e municípios. O governo federal vem relativamente diminuindo a sua parte, hoje é 40%, e estados e municípios estão colocando 60%. Mas os estados são obrigados a colocar 12%. São Paulo é um estado que cumpre os 12% e coloca mais R$1 bilhão no SUS, o que vai dar, não chega a 13%. Agora, os municípios têm que colocar 15%. Eu estou colocando 28%, 29%, 13%, 14% a mais do que a minha exigência constitucional. E eu estou deixando de aplicar recursos em outras áreas. E isso acontece com Ribeirão, com São José dos Campos, com todos os municípios brasileiros. Então, esse pacto federativo precisa rever essas divisões de responsabilidades e de financiamento. Os problemas do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. Eu já estou ajudando muito o Brasil, porque eu não estou transferindo nenhum problema nem para o Estado, nem para a União. Então, quanto mais autonomia nós, municípios, tivermos, esse dinheiro mais será bem aplicado, ele mais será bem fiscalizado, o Ministério Público está aqui em cima de todo mundo, todos os dias, e a oposição local, ela é um dos grandes olhos também da própria transparência da sociedade, né? Porque o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. A gente tira dos pobres para entregar para quem não precisa, para quem é rico, para quem está numa faixa privilegiada da nossa pirâmide econômico-social. Se nós não tivermos pessoas corajosas e pessoas capazes de enfrentar o corporativismo, enfrentar aquela mumunha da má política, de saber coordenar com habilidade o apoio da sociedade, dos veículos de comunicação, para enfrentar a parte negra da força da política que existe em todos os países, não tem conserto. A gente vai ficar enxugando gelo. Você tem que ter diretrizes bem claras de onde você quer chegar. Então, de um lado, os 5 P's da nossa administração. Primeiro P, priorizar. Não dá para fazer tudo de uma vez, você tem que fazer o que precisa ser feito primeiro, até para abrir o caminho para outras coisas que não são tão prioritárias, que também elas sejam feitas, né? O segundo P, planejar, para que você possa ter a melhor forma de atingir um objetivo e entregar isso para a população com o melhor custo-benefício.
O terceiro P, propagar. O prefeito tem que ser um grande Silvio Santos e falar o dia inteiro, falar, para contagiar as pessoas, para que eles se engajem naquelas ações que ele está tentando implementar. Quarto P, persistir. Não descansar, não entregar a rapadura enquanto o negócio não acontecer. Ser duro, ser firme e ser intransigente sem ser autoritário. Enquanto você estiver consciente que você está no caminho certo, vá atrás. Se vê que você está errando, corrija imediatamente, né? Seja humilde para poder reconhecer que todos nós erramos. E o quinto P, perenizar. Você conseguiu dar o passo que avança, institucionaliza aquilo, normatiza, põe um decreto, faz uma lei, torna aquilo pactuado pela sociedade para quem vier depois de você não estragar o que a sociedade achou que deveria ser institucionalizado. As metrópoles caminham hoje com 6 eixos principais. O primeiro, segurança pública. Cidade para ter investimento, para ter paz, para ser uma cidade agradável, acolhedora, ela tem que ter boa segurança pública. A segunda coisa, mobilidade urbana. Nós estamos fazendo um grande programa com 56 quilômetros de corredores, 11 eixos, norte, sul, leste, oeste, para reduzir o tempo das pessoas dentro do transporte coletivo, mudar a nossa matriz energética com menos poluentes. Se não dá para passar do diesel direto para o ônibus elétrico, vamos fazer a transição para o gás. O terceiro, saneamento básico. Saneamento básico em qualquer metrópole é fundamental para você gastar menos dinheiro em saúde curativa. E é uma questão até também de zeladoria, porque onde estiver o saneamento básico implantado, certamente estarão eixos laterais de avenidas, de ruas e outras infraestruturas que melhoram o ambiente da cidade. O quarto, destinação final dos seus resíduos, sólidos ou seja o resíduo que for, né? Tem que ter uma organização para não poluir, não contaminar e não deixar ativos podres para as gerações futuras. O quinto é a empregabilidade. A cidade tem que oferecer oportunidade para que as pessoas tenham renda, seja de que forma for, seja informal, economia criativa, emprego de qualquer natureza. E, para isso, fechando o sexto eixo, a sustentabilidade, ou seja, o bom uso dos seus recursos naturais, o bom manejo, né, dos nossos elementos da natureza, e nunca há o fim. Sempre dá para melhorar, seja para cortar a despesa de um lado ou para melhorar a eficiência da máquina pública e a entrega de serviços ou projetos, programas para a população de uma maneira mais ampla.